naquilo que se chama esquerda social, ou nos movimentos sociais. Cadê o pacote? E acho que foi a intencionalidade primeira do Neiva em me convidar para vir aqui, que era trazer uma leitura de um outro campo que faz luta social, não necessariamente orientada por questões partidárias. Embora a maioria dos militantes sociais também tem militância partidária. E queria fazer esse meu comentário geral baseado em algumas ideias principais. Primeiro, compartilhar com vocês que nós temos incorporado nas nossas análises e leituras 3 fatores que, na nossa opinião, são determinantes da evolução da luta de classe. Primeiro, é que o capitalismo, na sua forma de dominar os bens, a produção e o trabalho, se internacionalizou cada vez mais. Hoje, quem domina o mundo são não mais que 500 empresas transnacionais. E nunca antes na história da humanidade houve um modo de produção tão hegemônico em todo o planeta como nessa fase da nossa história. E ainda, se pegarmos com mais detalhe, das 500 empresas, 140 são as predominantes. E elas dominam a produção, o comércio, a tecnologia e as finanças. Portanto, dominam todo o ciclo do funcionamento e de reprodução do capital. E embora a gente pode dizer que isso é uma novidade e que isso tenha internacionalizado o capitalismo, isso não tira a necessidade da classe trabalhadora pensar os seus projetos de libertação a nível nacional. Porque a luta de classes ainda é a nível nacional. Porém, a correlação de forças recebe cada vez mais influências internacionais. Agora mesmo, para abrir numa janelinha, a nossa presidenta Dilma, as 2 recaídas para a esquerda foi por temas internacionais. Seja por tema dos mais médicos cubanos, graças ao povo cubano, por tudo que eles representam. Não foram médicos que vieram para cá, foram cubanos que pertencem a uma geração revolucionária. E é isso que intrigou a burguesia brasileira. Porque há na sociedade 70 mil engenheiros e arquitetos da Europa e ninguém fala nada. Mas um médico cubano vem à carga da luta de classe. Infelizmente, pelo menos pelo Padilha, o governo se comportou bem. E o segundo tema é graças às burrices do Obama. E hoje eu vi que ela cancelou a ida aos Estados Unidos. Então, de novo, tomou uma atitude de esquerda, finalmente, num tema internacional, da correlação de forças internacionais. Segundo ponto, há um componente da luta de classes que é determinado, como ensinavam os clássicos, pelas condições subjetivas da classe trabalhadora. Mesmo que hoje ela esteja difusa, como diz o documento, e é verdade, seja genérica, vocês podem imaginar que as 3 categorias de trabalhadores mais volumosas na sociedade brasileira, do ponto de vista estatístico pelo IBGE, primeiro, são os trabalhadores rurais, em geral trabalham com a família. Segundo, os comerciais, que também em pequenas unidades de lancheria aqui e acolá. E a terceira, as empregadas domésticas. São 8 milhões de empregados domésticos. É mais do que todo o operariado industrial brasileiro na metalurgia. Bem, então as condições de organização da classe, seu comportamento, a ideologia
os seus projetos como classe trabalhadora, e aqui independente da natureza, se é operariado industrial ou não, nós vamos combinar classe trabalhadora como a ampla maioria da sociedade que vive de trabalho. Mas mais do que isso, é a parcela da sociedade que produz as riquezas que resolvem os problemas das necessidades da população. E essa é o componente revolucionário. Porque se a classe trabalhadora para de trabalhar, a sociedade não funciona, mesmo que o capitalista de lucro. Tá? Bem, então como se comporta essa classe que é majoritária e detém essa força revolucionária de transformar energia física em bens, pela inteligência e pelo trabalho? É determinante na luta de classe. E o terceiro componente é que nós aderimos às teses de que analisam o comportamento da luta de classes ao longo da história por ondas. A luta de classe é dinâmica, por ser um enfrentamento permanente entre classes antagônicas. E ao se enfrentarem todos os dias classes antagônicas, elas produzem movimentos em que um momento a classe pode derrotar a outra e sucessivamente. Não são uma linha linear. Nós, quando éramos jovens, lá no início do reascenso do movimento de massa contra a ditadura e quando fundamos o PT, achávamos que a luta de classes era uma escadinha. Bastava se organizar como partido, depois eleger vereador, prefeito, governador, deputado federal, presidente da república, pronto, a classe operária chegava ao paraíso. Trilhamos todas a escadinha e mudou o que para a classe? Muito pouco, pelo próprio constatação do documento para o qual nós concordamos. Por quê? Porque a luta de classes não é escadinha. A luta de classes é um movimento contraditório entre as classes fundamentais, os capitalistas e os trabalhadores. E às vezes um ganha e às vezes outro perde. Talvez seja esse o sentido de que o futebol é tão popular, porque no fundo ele simbologia a luta de classe. No futebol é impossível os dois times ganhar, ou os dois times perder. Eu no Fluminense jogo para o São Paulo, eu fico lá torcendo, tomara que dê -3 a -3. Não dá. Pode até dar empate, que também é assim na luta de classe. Mas não pode os dois ganhar e os dois perder. Então, nós vivemos na luta de classe momentos de onda, em que há momentos que a classe trabalhadora consegue tomar iniciativa, vai para a ofensiva contra a classe capitalista e acumula forças. E há momentos de resistência, e há momentos de disputa, e há momentos de derrotas políticas, que produzem o refluxo do movimento de massas, onde a classe trabalhadora como massa reflui nas suas iniciativas da luta de classe. E o que nós vivemos então no Brasil para retomar esses fatores? De uma forma muito sintética para me ter um tempo. Primeiro, que nós vivemos um descenso do movimento de massas desde 95 para cá. A classe trabalhadora foi derrotada ideologicamente com a queda do muro, e foi derrotada aqui no Brasil com a derrota de 89 e com a derrota na grande greve dos petroleiros, quando o Fernando Henrique, em nome da classe dele, os capitalistas, botou o exército e os tanques nas refinarias. Aqueles tanques eram contra toda a classe, e nem a CUT entendeu na época. E o Vicentinho lavou as mãos. Então, isso produziu um descenso do movimento de massa, que gera uma confusão, que tira a força da classe se posicionar. Mesmo quando nós ganhamos as eleições de 2002, nós do MST fomos os primeiros a achar que a vitória eleitoral do Lula produziria um reascenso do movimento de massa. E reposicionamos nossas forças, e em 3 meses botamos 200.000 famílias ocupando o latifúndio no primeiro ano do governo Lula. Mas só estava nós sozinhos. A classe operária não nos acompanhou. E nós ficamos sozinhos e também fomos derrotados a
do MST e a luta pela reforma agrária, de 2005 para cá, embora um pouco mais tardio, entramos também no processo de recursos do Moreno Marques. Bom, nesse período que o Lula ganhou as eleições, ele não foi o resultado, essa vitória eleitoral, do reascenso do Moreno Marques. Só foi o resultado de um novo pacto político feito, uma conciliação de classes entre o PT, que representava a classe trabalhadora, queiramos ou não, e a burguesia brasileira, que aceitou fazer um pacto, na minha opinião, porque botou as barbas de molho quando a crise do neoliberalismo pegou a Argentina. E o povo argentino, em 3 semanas, derrubou 3 presidentes. Então, o Itaú preferiu se aliar com Lula do que continuar financiando o Ceará. E eu não fiquei. Bem, nós vivemos todo o período Lula e Dilma desse projeto de conciliação de classes. Conciliação de classes e de pacto, que foi um empate, ou seja, 1 a 1. A classe trabalhadora ganhou 1, melhorou em certas coisas, e a classe capitalista ganhou 1. Alguns dizem que foi 3 a 1 para eles. Mas tudo bem, pelo menos o jogo seguia. O que nós estamos vendo agora, de 2013 para cá, é que nós podemos estar entrando num novo período da luta de classe. Porque nós esquecemos de combinar com a juventude. E a juventude foi para a rua e é como se tivesse embaralhado as pedras de xadrez. Não vale mais isso agora. E a conciliação de classes foi porque é legal. Eu também quero. Tanto é que setores do empresariado correram chamar o Lula. Lula, é melhor você voltar, porque você é o melhor zelador que nós temos do pacto. Que a Dilma já não consegue mais ser. Ah. Então, esses sinais das ruas que ainda não estão concretizados, pelo menos nesse momento, colocaram um limite a esse pacto político, a esse 1 a 1, ao esse 2 a 2. E o limite está de que os que vivem do trabalho, a classe trabalhadora, embora não tenha ido massivamente para as ruas, mas ela sabe, no seu consciente, de que esse pacto colocou limites para as melhorias das condições de vida. E para que siga havendo melhorias das condições de vida das amplas massas brasileiras, nós temos que repactuar para termos reformas estruturais. E começa com uma reforma política, porque a representação política institucional não tem nada a ver com o povo. O negócio mais demoralizado que tem nesse país se chama política. É a mercadoria mais barata que tem. E o povo tem mais raiva. Portanto, há uma crise de representação política que só se resolve uma reforma política que inclua outros parâmetros para você eleger outros representantes. E a população não se sente de nenhuma maneira participativa das decisões políticas. Assim como o problema, entrando na economia, que é uma limitação e precisa de uma reforma, que é o superávit primário. Porque o superávit primário não é outra coisa que o sequestro que o capital financeiro fez da poupança pública que todos nós pagamos de impostos, vai lá para o Tesouro. E o governo separa 200, 250 bilhões de reais por ano para pagar juros. Não é possível construir transporte público de qualidade, fazer investimento em infraestrutura urbana, universalizar e com qualidade a educação, melhorar a saúde, sem botar a mão nesses 200 bilhões que hoje vai para o capital financeiro. E essa é luta de classe. Você vai dar para o povo ou vai dar para os bancos? E o pacto que veio até agora não funcionou. Funcionou porque às vezes o Lula dava para os bancos e aí outras vezes mandava botar 100 bilhões para o BNDES, daqueles mesmos do Tesouro, outras vezes reforçava o orçamento do MEC.
Mas essa política teve seus limites. Na reforma agrária, para puxar a brasa da minha sardinha, também o limite está dado. Agora não é mais um problema de distribuir terra. O problema agora é de decidir qual o modelo que a sociedade brasileira quer da produção agrícola dos alimentos. Vai seguir o modelo do capital, que é o agronegócio, espoliador da monocultura, que não produz alimentos, produz apenas commodities? Ou vai reorganizar a nossa produção para produzir alimentos, para respeitar o meio ambiente, para não usar veneno, para não produzir câncer? E não sei se vocês sabem, eu sempre aproveito todos os públicos para denunciar, que não sai na Globo. O Instituto Nacional do Câncer adverte: a cada ano 400 mil novos brasileiros são acometidos. E 80% dessa enfermidade aqui no Brasil tem origem nos alimentos com agrotóxicos, inclusive os cânceres de mão. Fecha parênteses. Bem, então em 5 minutos como tu repactuar esse problema? Já que não estamos em tempo de revolução, não é porque não queiramos, é porque as massas não estão lutando. Então, nós temos que torcer, primeiramente, para que essas mobilizações que começaram agora em junho continuem. Eu tenho certeza que vão ser ampliadas, porque nenhum dos problemas levantados pelas ruas foi resolvido politicamente. Infelizmente, como diz a Marilena Chauí, só foi os 20 centavos dele. Todas as outras questões que foram levantadas nas ruas não tiveram solução. Então aí latentes. Pode demorar um pouquinho mais, pode demorar para março, abril, maio, mas virão. Isso não tenho dúvida. Se preparem, sobretudo os mais jovens, estão mais expostos. Haverá um novo ciclo de reascenso de massas no Brasil. Queiramos nós ou não. O que nós temos que decidir aqui é se nós estamos dispostos a dirigir ou não. Porque senão vai ser inclusive contra nós. Não no sentido da direita. Contra nós, que eles vão optar por outras pautas que não o nosso programa. Bem, então nós temos que estimular de todas as maneiras que haja o reascenso do movimento de massa, que no fundo é aí que se altera a correlação de forças e que pode possibilitar um novo pacto político. E o novo pacto político, no nosso modo de ver, não virá por eleições como agora. As eleições de 2004 nós podemos reeleger a Dilma, porque os outros são piores. Mas a eleição da Dilma não resolve o pacto. Tanto é que até os empresários que estudam Marx melhor que nós estão dizendo: Lula, volta. E tu pode reafirmar o pacto. Então, o pacto, do ponto de vista institucional, viria com uma constituinte soberana, no sentido que nós vamos ter que escolher os representantes populares só para aquilo, para refazer uma reforma política que pudesse, então, reconcertar dentro desse marco das reformas um novo pacto institucional que viabilizasse as reformas. Acabar com o superávit primário, fazer a reforma tributária, a reforma educacional, e assim nós acumular força para outras etapas da construção de uma sociedade mais igualitária e mais fraterna, que digamos o nome que queremos, se é socialismo ou não, mas é o sonho de todos nós, viver numa cidade, numa sociedade igualitária. E essa é a bandeira fundamental da esquerda. A esquerda tem que lutar todos os dias pela igualdade, porque não é isso que o capital quer. O capital quer a exclusão, a divisão, a concentração. Então a nossa bandeira é a igualdade. Mas para chegar a uma sociedade igualitária, muitos caminhos são percorridos. E essas são algumas ideias que eu queria compartilhar com vocês dentro desse tema. Muito obrigado pela atenção.